Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, nós temos a correção da atividade de caderno que a Pro deixou para vocês, tá? E temos também a atividade no livro, tá bom? Hoje nós temos a atividade no livro, na página 200 até a 202, tá certo? Então, vamos lá revisar o nosso assunto. Bom, em nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre adjetivo. Que adjetivo é a palavrinha que vai indicar uma característica. Pode ser uma característica boa, ou uma característica ruim, ou às vezes uma característica neutra, tá? Vai indicar uma característica do substantivo, tá bom? Então, adjetivo, ele acompanha quem, pessoal? O substantivo. E substantivo é o quê? É tudo aquilo que dá nome aos seres, as pessoas, os lugares, são classificados como substantivo, tá bom? Deu vários exemplos na nossa aula de ontem, tá? E aí é só você olhar ao seu redor que você vai ver vários substantivos e pode dar características a eles, tá bom? Então, eu mostrei para vocês ontem esses substantivos e as características que eu dei a eles. Para o carro, eu dei a característica vermelho, novo. Para o macarrão, saboroso. Para a borracha, mole, pequeno. Eu poderia ter dado outras características. Poderia sim. Poderia ter dado para o macarrão uma característica, o adjetivo ruim, frio. Então, adjetivo não é qualidade, tá bom, gente? O adjetivo é característica. Não quer dizer que ela tem que ser boa ou ruim, não, tá? É uma característica, algo que está caracterizando o substantivo. Mostrei para vocês os exemplos que o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo, não foi? A Pro mostrou para vocês que aqui laranja é o substantivo e está concordando com doce, porque está no singular e aqui também está no singular. Já quando vai para o plural, laranjas, substantivo passou para o plural, o adjetivo também, porque ele acompanha, o adjetivo acompanha o substantivo. Viu, crianças? Não podemos esquecer desse detalhe. Quando o substantivo está no plural, o adjetivo também tem que ir, tá bom? Quando o substantivo está no singular, o adjetivo também vai para o singular, tá certo? E aí, a Pro também trouxe ontem, para nós analisarmos que nas frases, a gente já sabe que pode vir mais de um substantivo, não é? Aqui nessa primeira frase eu tenho o substantivo banana, que é o nome daquela fruta, e mamão, que também é o nome daquela fruta bem gostosinha. Então, eu tenho dois substantivos. E eu tenho um adjetivo que está no plural. Eu tenho saboroso, que está no plural, aí ficou os saborosos. Mas esse substantivo, ele está se referindo a qual desses... Desculpa, esse adjetivo aqui está se referindo, está acompanhando qual desses substantivos aqui? Bom, gente, nesse caso, como ele está no plural, ele está falando do mamão e da banana. Ele pode ser usado para os dois, tá certo? Já nessa outra frase, diz assim: o meu pé é pequeno e minha mão é grande. Lembra que nós analisamos essa frase ontem? Então, qual adjetivo está acompanhando qual substantivo? Então, aqui nós temos o substantivo pé e o substantivo mão. Qual a característica, o adjetivo que foi dado para a mão? Que ela é pequeno? Não, que nem combina, não é? Que ela é grande? Isso mesmo. Então, aqui combina com esse. E esse daqui pequeno, que é o adjetivo, combina com esse substantivo pé. Tá certo? Então, nós temos que observar dentro da frase qual substantivo está sendo acompanhado pelo adjetivo. Tá bom? É só a gente ler com calma e pensar, esse adjetivo está se referindo a quem? Então, fazer essas análises é bem importante, tá bom? É tanto que a Pro colocou na nossa atividade uma questão só sobre isso. Vamos corrigir já já. Então, gente, corrigindo a nossa atividade agora, na questão 1 diz assim: defina adjetivo. Definir, gente, é dizer o que é você trazer um conceito, é falar o que é um adjetivo para você. Com base no nosso assunto, tá bom?
Então, com base no nosso assunto, essa foi a resposta da prova, mas a resposta poderia ter sido diferente. Quando for na sexta-feira, Isso, sexta-feira nós temos aula ao vivo. Se você quiser compartilhar com a próxima resposta, tudo bem. Então, a resposta que eu coloquei aqui é a palavra que acompanha o substantivo, dando-lhe uma característica. Mas você também poderia ter colocado, é a palavra que caracteriza o substantivo. Poderia ter colocado assim que estaria certo do mesmo jeitinho, tá bom? Na questão 2 diz, atribua. Atribuir, gente, é a mesma coisa que dá, tá bom? Atribua adjetivos aos substantivos abaixo. Então, tinha substantivo, a Pro marcou na aula de ontem para vocês, não foram os substantivos? E aqui eu coloquei alguns adjetivos. Vocês poderiam ter colocado qualquer um, gente, qualquer adjetivo, tá? Mas esses foram os meus adjetivos. Eu coloquei. A minha blusa era pequena, então, para o substantivo blusa, eu dei o adjetivo pequena. O passeio no parque foi excelente, então, para o substantivo passeio, eu dei o adjetivo excelente. A bolsa é feia. Para o substantivo bolsa, eu dei o adjetivo feia. Para o substantivo maçã, comi uma maçã muito, aí eu coloquei doce. Então, para o substantivo maçã, eu dei o adjetivo doce. E o carro era azul marinho. Então, para o substantivo carro, eu dei o adjetivo de cor azul marinho, tá bom? Você poderia ter colocado outros adjetivos, sem problema, tá? E agora vamos para a nossa questão de número 3. Essa questão você tinha duas coisas a serem feitas. Você tinha que circular de amarelo os substantivos, tá? E de azul os adjetivos. Você ia ler a frase e pensar. Quem é que é substantivo? Quem é que está tendo esse papel de dar uma característica que vai ser o adjetivo? Aí você tinha que pensar um pouquinho para você poder circular, tá bom? Então, circule de amarelo o substantivo e de azul o adjetivo. Tá, então vamos lá. Na frase 1, aquele cachorro é muito grande. Quem é o substantivo? Cachorro, muito bom. Então, ele é amarelo. E quem é o adjetivo, gente? Grande. Eu coloquei muito grande, tá certo? Olha só, gente, nós temos um próximo assunto lá pra frente chamado advérbio. Nesse caso aí, muito tá sendo advérbio. Mas se você colocou muito grande como adjetivo, o que a prova vai pedir? Que você coloque só grande, tá bom? Tá certo? Na frase 2, os olhos da minha mãe são azuis. Gente, aí nós temos dois substantivos, então nós vamos marcar os dois substantivos ou só um? Vamos marcar só um, que é só o substantivo, o qual o adjetivo está ali sendo amigo dele, acompanhando ele. Então, aqui o substantivo que o adjetivo está acompanhando é olhos, porque o adjetivo é azuis. Quem é que são azuis? A mãe? Não, mãe é que é substantivo, mas ela não recebeu o adjetivo. Quem recebeu o adjetivo? Os olhos da mamãe, que são azuis, tá bom? Na questão 3, aquele vestido vermelho está sujo. Opa, quem é o substantivo? Vestido, muito bom. E aí ele recebeu, gente, dois adjetivos. Quais são? Vermelho e sujo. Então, esses dois seriam de azul. Meus amores, a Pro tá botando só um tracinho embaixo, mas era para você ter circulado, tá bom? Foi só porque assim ficava melhor para vocês enxergarem, para não ficar bagunça. Então, quem errou essas questões pode pausar o vídeo agora para fazer a correção, tá certo? Aqui no número 4, meu copo está vazio. Quem é o substantivo? Copo, muito bom. Qual a característica que foi dado para ele? O adjetivo, vazio. 5, a minha bicicleta está quebrada. Quem é substantivo e quem é adjetivo? Bicicleta, substantivo e quebrada, adjetivo. Tá? Quebrada, adjetivo, está se referindo ao substantivo bicicleta. Elas estão, se relacionando. 6. Mariana é uma menina alta e muito bonita. Tá, então vamos com calma. Aqui eu tenho mais de um substantivo, tá? Eu tenho Mariana e tenho menina. Mas quem é que é alta e bonita, gente? Mariana, tá?
Então, aqui esses dois adjetivos estão se relacionando com esse substantivo aqui. Pro, menina é substantivo? É sim, substantivo comum, mas nesse caso aqui, ele não está recebendo nenhum adjetivo, porque o substantivo maior é Mariana. 7. O aluno estudioso consegue bons resultados. Então, aqui nós temos, olha só, aluno estudioso, tá? Temos aluno, que é substantivo, estudioso, que é o adjetivo, e temos resultados e bons. Resultado é substantivo e bons aí é a característica que foi dada. Então, é adjetivo. Lembrando que o amarelinho é o substantivo e o azul é o adjetivo. 8. As crianças pequenas estavam alegres. Então, vamos lá. Quem é o substantivo? Crianças, muito bem. E aí, gente, tem um adjetivo ou tem mais de um? O que é que vocês acham? Analisando essa frase, gente, nós temos 2 adjetivos, pequenas e alegres. Quem é que são pequenas e alegres? As crianças. Tá vendo como eles estão se relacionando? 9. A menina ficou irritada com o irmão. Então, quem é substantivo? Aí eu tenho mais de um. Mas quem é o substantivo que está ligado com o adjetivo? Menina. A menina ficou o quê, gente? Irritada. Então, foi um adjetivo dado a ela, tá? Irmão é substantivo também, mas ele não recebeu nenhum adjetivo aí. Na 10, o homem usava um chapéu grande. Então, chapéu. Mas homem também é substantivo? É. Mas nós estamos procurando aquele substantivo que está se relacionando, que tem o amiguinho, o adjetivo na frase. Então, chapéu tem o amigo adjetivo dele aí, que é grande, porque grande está dando uma característica. Quem é que é grande aqui, gente? O chapéu. Então, esse está se relacionando com esse. Aqui é substantivo e aqui é adjetivo. Na frase 11, Maria encontrou um gatinho peludo. Eita, pronto, nós temos mais de um substantivo aí, não é? Isso mesmo, nós temos mais de um substantivo. Temos Maria e gatinho. Mas qual foi o substantivo que recebeu o adjetivo? Porque peludo é uma característica. Foi Maria? Maria peludo? Não. Foi o gatinho. Então, aí, gatinho é substantivo e peludo, adjetivo. Para a gente terminar essa parte da atividade, vamos corrigir agora a 12. Beber uma água aqui. Na 12 diz assim: esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. Gente, encaracolado é enroladinho, tá bom? Então, aqui nós temos o substantivo menino e o substantivo cabelos. Então, vamos com calma. Cabelo aí vai ser o substantivo que nós vamos querer. Por quê, Pro? A gente não vai circular o substantivo menino. Sabe por quê, gente? Porque menino aqui, ele não está recebendo adjetivo direto, não. Quem está recebendo é o substantivo cabelo. Olha só, preto e encaracolado. Quem é que é preto e encaracolado? O cabelo. Aí depois vem a pergunta, o cabelo de quem? Do menino. Mas nós estamos procurando substantivo e adjetivos que estão juntinhos, tá bom? Na frase 13, grandes e belas árvores enfeitam o parque. Aí nós temos o substantivo árvore e parque. Mas qual deles recebeu o adjetivo? O substantivo árvore, então é ele. Qual foi o adjetivo que as árvores receberam? Grandes e belas, tá bom? Resolvida a questão? Pronto, muito bem. Então, gente, agora nós vamos realizar a outra parte do assunto. Vamos falar um pouquinho sobre adjetivo pátrio ou gentílico. Pro, já escutei. Pátrio tem a ver com pátria? Tem sim, crianças. Olha só, gente, pátria é o lugar onde a pessoa nasce, tá bom? No caso, a nossa pátria, se nós nascemos no Brasil, a nossa pátria é o nosso país, Brasil, porque nós somos brasileiros, tá bom? O adjetivo pátrio é aquele que indica a origem ou nacionalidade de pessoas, animais ou coisas, tá? Por exemplo, só para falar para vocês sobre pirâmides. Na hora vocês já pensam, eita, pirâmides lá do Egito.
Isso mesmo, porque o lugar de origem das pirâmides são lá no Egito. Nós temos outros tipos de pirâmides, tá, gente? Temos as pirâmides lá do Peru e tudo mais, só para dar um exemplo, tá bom? Quando nós falamos sobre a Torre Eiffel ou Torre Eiffel, opa, vocês já lembram da França, isso mesmo, porque ela é um símbolo da França, é um símbolo pátrio daquele país. Então, não só pessoas podem ter adjetivo pátrio, coisas também podem ter, tá bom? Então, adjetivo pátrio, gente, é aquele que vai indicar a origem. Por exemplo, qual adjetivo pátrio eu possuo? Eu, a Pronatália. Bom, eu nasci em Petrolina, então o primeiro adjetivo pátrio que eu tenho vai ser petrolinense, tá? Eu nasci em Pernambuco, então o segundo adjetivo pátrio que eu tenho é ser pernambucana. Eu nasci no Brasil, então eu também sou brasileira. Então eu sou brasileira, pernambucana e petrolinense. Tudo isso tem a ver com o lugar onde eu nasci, com a cidade que eu nasci, com o estado que eu nasci, com o país em que eu nasci, tá bom? Então, quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano. Isso daí é um adjetivo pátrio ou gentílico, tá bom, crianças? No livro do quarto ano vem adjetivo pátrio, não é isso? Só que lá no livro do quinto ano, no livro de vocês, ano que vem, virá com o nome adjetivo gentílico, se a editora não mudar. Porque, gente, eles são a mesma coisa. A Pro colocou os dois aí em cima para caso vocês vejam esses dois nomes e pensem que são coisas diferentes, aí vocês já lembram que não são. Esses dois são a mesma coisa, tem a ver com o local de origem de alguém ou de alguma coisa, tá? Para mostrar com mais exemplos. Vou te mostrar mais exemplos agora. Pronto. Aqui a Pro já colocou pátrio aqui em cima para que vocês consigam ficar observando essas palavrinhas, tá bom? Pátrio e gentílico são a mesma coisa. Bom, a Pro trouxe umas bandeiras de alguns lugares para a gente analisar, olha só. Será que vocês conseguem descobrir de onde é essa bandeira aí? Trabalha e confia, rosa e azul, muito linda essa bandeira. E essa, vocês sabem? São todas do Brasil, tá bom, crianças? E essa que tem até um pássaro. Essa daí é muito legal, essa bandeira. E essa daqui? Ah, essa daqui tem até um restaurante aqui que tem essa bandeira, que é para indicar a origem dos donos desse restaurante. Olha só, essa primeira aqui é do Espírito Santo. Bem bonita essa bandeira, né? Essa daqui, que é azul, branca e vermelha, é do estado da Bahia. E essa azul com branca bem bonita, de Salvador, a capital da Bahia. E essa daqui, gente, a Pro botou RS, é do Rio Grande do Sul, tá bom? Essa daqui é do Rio Grande do Sul, lá o chimarrão. E tem outro lugar onde vende lanche também, no Baita Burgão, tem essa bandeira porque os donos desses estabelecimentos são desses locais aí. Quem nasce no Espírito Santo? Bom, se nós falamos que adjetivo gentílico ou adjetivo pátrio tem a ver com o lugar onde a pessoa nasce, bom, ela recebe o nome. Quem nasce em Petrolina recebe o adjetivo pátrio de petrolinense. Quem nasce em Juazeiro? Juazeirense. Quem nasce em São Paulo? Paulista. Se eu não me engano, tem outro para São Paulo, só não estou recordando agora. Então, gente, dependendo do local onde você nasce, ou de onde vem aquele objeto, onde aquele objeto é criado, ele vai receber um adjetivo pátrio. Olha só, quem nasce no Espírito Santo é chamado de capixaba. Tem outros nomes, mas esse eu achei mais interessante. Capixaba, quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Na Bahia a gente sabe, né? Baiano. E em Salvador, gente, quem sabe quem nasce em Salvador? Quem nasce em Salvador é soteropolitano, soteiro, tá? Soteropolitano. Quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Também tem outras formas, mas essa foi a que eu achei mais interessante para trazer para vocês. Tá bom? Então, deu para entender o que é adjetivo pátrio, crianças? Adjetivo pátrio
É o nomezinho que a gente dá, é o adjetivo que a gente atribui a pessoas ou coisas que nascem em determinado lugar. Cada lugar tem um adjetivo pátrio? Sim. Você tem o adjetivo pátrio da cidade, do estado e do país. Quem nasceu, por exemplo, em Juazeiro? É juazeirense, baiano e brasileiro, tá bom? Então, adjetivo pátrio é a palavrinha, o adjetivo que nós usamos para caracterizar uma pessoa de acordo com o lugar onde ela nasceu, tá? Tranquilo, gente? Esse assunto? Bem tranquilo, né? Não se preocupe, na nossa aula Viva Pra vai revisar com vocês. Bom, então agora nós temos a atividade para ser feita lá na página 200 até a 202. Lembrando que não precisa mandar para a Pro, porque eu vou corrigir essa atividade amanhã na nossa aula ao vivo, tá? Então, na sexta-feira, depois que a Pro corrigir, aí envia as fotos para poder registrar, tá bom? Então, crianças, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.